Em 2018, a Organização Mundial da Saúde incluiu a compulsão em jogos na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E para falar sobre esse tema, a gente conversa com a psicóloga Paula Cruz. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Tassiane. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? É um prazer, é todo nosso. Paula, falando sobre esse assunto, eu me lembro que na década de 80, 90, quando eu era criança, a gente jogava videogame, não tinha essa preocupação que se tem hoje. Por que isso mudou ao longo do tempo? A forma com que a gente se relaciona com a tecnologia hoje em dia é diferente, né, do nosso tempo, vamos dizer assim. A gente tinha restrições, os tipos de jogos, a mecânica mesmo de funcionamento do jogo, né? Com o advento da tecnologia, os jogos ficaram extremamente mais sofisticados, mais reais, né? Tem o tipo mesmo, né, da natureza do jogo. O acesso está mais Sim, fácil, né, pelo celular. Pelo celular, você pode levar em qualquer lugar. Então, isso acabou criando alguns contextos, assim, favoráveis, né, e outros nem tanto, né. Isso se discute mais hoje do que na nossa época, vamos dizer assim, né. E o acesso também, né, poucas pessoas antigamente tinham acesso ao videogame, né, era uma coisa restrita Mais mesmo, restrita. né. Hoje é muito popular, muito acessível, né, então... Verdade. E tem gente que fala que é melhor estar viciado em jogos do que estar viciado em drogas, por exemplo, ou álcool, né, que também é uma droga. Essa comparação aí, ela é justa? Não muito, né? Mas, assim, a gente vai percebendo que, assim, o vício da dependência química, ele tem uma substância, né? E essa substância, ela vai alterar diretamente o funcionamento neurológico. O jogo, né, o videogame, ele vai ter uma influência, mas uma influência mais comportamental, vamos dizer assim, né? Mas com mecanismos parecidos, né? Tem algumas pessoas que determinadas ações, determinados comportamentos provocam, às vezes, um prazer, né, muito grande e que faz com que essa pessoa tenha uma tendência a repetir aquela ação, né? É igual no uso de uma substância. Às vezes a pessoa usa uma cocaína, vamos dizer assim, né? E aí aquele prazer foi tão intenso que ela vai ter aquela tendência de, eu quero usar de novo, quero usar de novo, quero usar de novo. E acaba que o mecanismo seria mais ou menos o mesmo? Mais ou menos o mesmo, né? Tem a ver com a recaptação de dopamina no cérebro, né? O neurotransmissor responsável pelo prazer. Então tem algumas pessoas que, às vezes, uma ação, ou seja, um jogo, né? Um comportamento provoca esse prazer tão intenso quanto. E aí ela tem uma tendência normal, natural, de querer repetir aquela ação. E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso, então, pode virar um vício também. Mas por uma outra via, né? Um é mais químico e o outro é mais comportamental. Não pode dizer que um é menos pior do que o outro, é digamos relativo, assim. Teria que ser uma avaliação muito a nível individual mesmo, né? Por isso que a gente vê, né, algumas pessoas que ficam 12, 16 horas jogando videogame e não conseguem romper, né, esse vínculo que acabam criando com o mundo virtual. Eu li que as pessoas que acabam entrando nesse sistema, digamos assim, é como se elas encontrassem nesse mundo virtual o que elas não encontram no mundo real. Seria segurança, prazer, como você falou, né, a liberação da dopamina, e outras sensações que elas não conseguem. Às vezes não conseguem ter uma relação de amizade, e lá durante os jogos elas conseguem. Sim. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. Tem algumas características que a gente fala que definem de forma geral, né? Tem análise caso a caso. Vamos dizer, uma predisposição. Por que algumas pessoas elas têm uma necessidade maior, ela tem um prazer maior com o jogo do que outras, né? Você põe uma pessoa para jogar e ela fala, legalzinho, né? Aí põe uma outra pessoa para jogar e fala, que coisa massa, que coisa legal, né? Tem estudos que vão falar que, assim, tem uma questão genética, uma certa predisposição, que aí com relação a essa recaptação de dopamina mesmo, né? Tem pessoas que isso se dá de uma forma um pouco mais intensa do que as outras. Tem também os fatores que são de personalidade mesmo, né? Tem
pessoas que às vezes têm uma baixa autoestima, elas têm uma timidez excessiva, dificuldade de habilidade social. Aí você vai ver que esse mundo virtual, você consegue se antecipar um pouco, né? Às vezes você está numa conversa que alguém faz uma pergunta, você já tem que responder. No mundo virtual, você ainda tem um tempo, você escreve, você não sei, então você já consegue às vezes manejar aquilo, você não tem o contato visual, olho com olho. Pelo que você está falando, então, Paula, eu entendi que os jogos não necessariamente seriam um problema por si só, mas seriam um pano de fundo para um outro problema. Em algumas pessoas, sim. Tem correlação com quadros ansiosos, tem correlação com quadro depressivo, né? Além desses fatores de personalidade que eu acabei de falar. E outros transtornos também, mais da área infantil e adolescente também, TDAH, autismo. Eu li uma entrevista interessante de um pai que conseguiu, na verdade até uma coisa positiva. Ele começou a entender o transtorno espectro autista do filho jogando Minecraft. Para quem não conhece, acho que é difícil alguém não conhecer, é tipo um Lego virtual esse jogo, Quem tem criança, né? então? Pois é. E ele relata na entrevista que ele começou a entender o autismo do filho jogando Minecraft com ele. Depois ele até escreveu um livro contando essa história. Então, na verdade, é uma situação até positiva disso. Sim. E as crianças e os adolescentes que sofrem esses tipos de transtorno, eles também podem, como é que eu vou dizer, ter uma válvula de escape nos jogos, e essa válvula é positiva ou ela é negativa? Se bem manejada, ela passa a ser até positiva, Tassiane, porque a intervenção com a criança, a intervenção psicológica com a criança é via atividades lúdicas, que poderiam aí incluir o próprio videogame, um próprio jogo, né, virtual, para desenvolver, às vezes, a atenção, para desenvolver a capacidade de interação, de perceber, por exemplo, no caso do autismo, né, relação de reciprocidade, de troca, né? Para trazer aquele sujeito para alguma situação ali de relação com o outro. Então, seria mais uma ferramenta, né? O jogo entraria como mais uma ferramenta. Até de tratamento? De tratamento, que poderia auxiliar um profissional, um pai, uma mãe, a tentar ter acesso, então, a essa criança, né? Mas, por outro lado, né, pessoas que ficam muito tempo nos jogos, né, no celular. Eu vi uma entrevista interessante e, por outro lado, até engraçada, de uma pessoa contando que ela percebeu que ela era viciada em jogos quando ela colocou o celular para despertar 4 horas da manhã para poder fazer uma atualização no jogo e foi pega em flagrante pela namorada. Aí parou e pensou, tem alguma coisa errada, porque se eu tô acordando 4 horas da manhã para ver uma atualização de um joguinho, a minha namorada virou e falou, poxa, o que você tá fazendo? Alguma coisa errada deve ter. Então, assim, qual que é o limite do positivo e do negativo? Digamos que seria assim, pensa comigo. Quando uma atividade, no caso um jogo, ele passa a ser prioridade em relação às outras atividades do seu cotidiano, você já está numa situação de alerta, né? E o que seriam outras atividades do cotidiano? A gente sabe que, assim, a porcentagem, vamos dizer assim, de viciados mesmo em jogo, ela é até pequena. Por quê? Porque, por exemplo, no CID, né? Na última atualização do CID, o CID 11, vai dizer que, assim, para você configurar vício, você tem que ter um uso excessivo, prioridade em relação às outras atividades por pelo menos 1 ano. Para a gente não confundir, vamos dizer assim, excesso de entusiasmo, você acabou de comprar o jogo, como você acabou de perceber que tem uma série que você acompanha e saiu os novos episódios agora, uma nova temporada, e enquanto você não assiste todos, você não sossega. Com o quadro do vício. Então, eu falo assim, o que são atividades do cotidiano? Às vezes, um viciado em jogo, ele vai deixar de comer. Ele vai deixar de fazer atividade de higiene mesmo, pessoal. Ele vai parar de dormir, literalmente. Ele vai começar... E se ele come, ele vai fazer essas atividades na frente ali
se é num computador que ele tá jogando ou é no celular, ele vai fazer ali. Você vai ver que ele não consegue, tipo, parar o jogo para ter uma outra atividade, pra você sair com os amigos, que também, tecnicamente, é uma atividade prazerosa, né? Às vezes, o jogo para você é uma diversão, um lazer, um hobby. Aí você fica ali, às vezes, algumas horas jogando, mas se um amigo te chama assim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, você fala, ótimo, vamos mesmo. Aí você para o jogo e vai sair com seus amigos, né? Aí você vê que não tem uma única fonte de acesso a prazer, entende? Que é o jogo. Você tem outros, o jogo é uma delas. Então, se tá assim, tudo bem, né? Mas quando você vê que aquilo vira prioridade. Aí você já tá com grande chance de estar no quadro. Paula, eu tô gostando desse papo. Nossa, eu ainda tenho mais dúvidas ainda. Daqui a pouco a gente volta.